O governo Lula deve dar um reajuste agora de apenas R$18 para professores. Sem consenso entre estados, municípios e representantes da categoria, o Ministério da Educação estuda então um aumento de 0,37%, bem abaixo da inflação no piso salarial deste ano. Como a inflação oficial acumulada em 25 deve fechar em 4,4%, de acordo com a previsão do Banco Central, o reajuste estudado não seria suficiente nem para repor as perdas com a alta dos preços. Ao mesmo tempo, o governo avalia uma medida provisória para evitar o aumento de R$18 para professores, o que causaria uma reação negativa e poderia inclusive manchar a imagem do Planalto neste ano eleitoral de 26. Vou começar com você, Dávila, para falar desse tema tão importante que é a educação, e parece que sempre aí os professores sempre estão correndo atrás, né, Dávila? É verdade. Eu sou a favor do professor ganhar bem, mas dentro de regras completamente diferentes das existentes de hoje. Professor, para ganhar bem, precisamos primeiro mudar o critério da escolha daqueles que vão ser professor. No mundo inteiro, é aqueles que têm a nota máxima no Enem. Eles têm que estar entre o top 10% do Enem para se tornar professor. No Brasil, é justamente o oposto. São aqueles com as piores notas que acabam entrando para o Enem. Segunda coisa, o curso para a formação de professores é um curso teórico que não tem aula prática, ou seja, não ensina o professor a dar aula na sala de aula. Isso poderia ser corrigido no período probatório do professor, mas isso não vem sendo feito, nem nos estados, nem nos municípios. Alguns estados, preciso dar crédito aqui, hoje gastam tempo desse período probatório fazendo com que o professor saiba aprender a dar aula. Isso é muito importante, tem que ter aula prática. Terceiro ponto fundamental, precisa ter avaliação de desempenho. E qual é a avaliação de desempenho? O grau de aprendizado dos alunos. Nós precisamos ter os alunos aprendendo na sala de aula. Não adianta nada você ter um professor na sala de aula que o aluno não está aprendendo. E todos os exames internacionais que mensuram grau de aprendizado no Brasil mostram o Brasil nas últimas colocações. Por quê? Porque os nossos crianças, os nossos jovens não estão aprendendo. Esse é um ponto importante. E, aliás, há uma diferença grande naqueles que estão aprendendo mais, que é justamente a escola de tempo integral. E, por fim, tem de ser professor, não tem que ter estabilidade. O professor tem que ir lá apresentar a sua aula, dar a sua aula e estar no cargo porque ele é bom professor. Essa história de estabilidade para professor é uma coisa que não faz o menor sentido. Por isso, eu propus até que professor devia ser CLT e ganhar muito mais. Em vez de ganhar 4, devia estar ganhando 8, 10, fazer um curso de qualificação, está ganhando muito mais do que ganha hoje. Mas tem que jogar por isso, ter mensuração de resultado, formação adequada, seleção melhor, escolhendo os topos e uma legislação que não faça com que o professor tenha estabilidade. Não faz nenhum sentido transformar um professor numa carreira de estabilidade quando ele não é um bom professor na sala de aula. Isto é matar uma geração de jovens e crianças. Diego Tavares, é uma questão muito séria, como colocou o Dávila, né? Porque nós temos aí uns orçamentos que são até consideráveis. Saúde e educação são as joias da coroa, por isso mesmo, ambos os ministros são do PT, porque tem muito dinheiro da educação, estava vendo aqui, 177 bilhões de reais para 2025. Então, quer dizer, dinheiro existe, está faltando gestão. De qualquer forma, queria que você falasse. A gente vai ouvir daqui a pouco na campanha, vamos gerar emprego, saúde, educação, escola em tempo integral. A gente vai ter aquele mundo imaginário da propaganda eleitoral que nós gostaríamos de morar, né, Diego? Sem dúvida nenhuma, Marcelo Matos, mas a culpa aí é totalmente dos professores. Por que eles quiseram escolher a carreira de professor? Se tivessem escolhido, por exemplo, o Poder Judiciário Federal, teriam ganhado um reajuste de 8% já a partir de julho de 2026, mas não, eles quiseram dedicar a sua vida a uma profissão muito pouco valorizada, quiseram dedicar a sua vida a uma profissão que historicamente tem baixos salários aqui no Brasil, enfim, culpa totalmente dos professores. E é claro que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, porque esse tipo de caso é rir para não chorar, né? Porque isso explica muito o motivo pelo qual o Brasil se tornou o país dos superjuízes, se tornou o país
no qual o judiciário é o mais caro do mundo, custando cerca de 1,5% do nosso PIB, e o porquê nós somos um país campeão em analfabetismo, que figura sempre nas últimas posições em rankings como o PISA, que tem as suas dificuldades apresentadas no IDEB, um país no qual a educação se encontra sucateada, no qual o professor tem que torcer para não apanhar na sala de aula, tem que ver dentro da sala de aula aluno vendendo e consumindo drogas, e quando se apresenta um modelo alternativo, como as escolas cívico-militares, por exemplo, entidades que têm seus interesses políticos, como é o caso da APOESP, fazem um barulhão. Eu quero ver se a APOESP vai se manifestar contra esse reajuste irrisório, contra esse reajuste patético ofertado aos professores pelo governo federal. Eu duvido muito, tenho aqui plenas certezas de que nós vamos ver esse pessoal de sindicato, essas entidades representativas dos professores, todas caladas nesse momento. O Brasil vive uma grande inversão de valores, o dinheiro do pagador de impostos definitivamente está indo para o lugar errado. Enquanto nós não valorizarmos os professores, aqueles que têm essa missão, uma missão quase divina, que é a de preparar uma sociedade para o futuro, infelizmente, com muita dificuldade, nós sairemos desse lamaçal no qual o país se encontra. Agora, Mota, vai ser difícil explicar para a categoria aí um aumento de R$ 18,00 em 26, Mota. A remuneração de professores é um desafio em outros países também. Nos Estados Unidos, você também vai encontrar reclamação sobre salário de professores. Então, é um dilema, é uma dificuldade grande, ainda mais num sistema de ensino como o do Brasil, que não tem uma preocupação grande com os resultados dos alunos. O foco do sistema de ensino do Brasil está em outro lugar. Agora, eu queria lembrar também que essa ideia de correção do salário pela inflação é uma ilusão, porque o índice de inflação não mede o aumento real dos preços. Ele mede o aumento de preços de uma cesta hipotética de produtos criada pela imaginação dos burocratas. Na verdade, a indexação de salários à inflação é um mecanismo que realimenta o aumento dos preços. E é bom a gente sempre lembrar, a inflação não é aumento de preço. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. É isso que provoca o aumento dos preços. E a causa raiz disso tudo, é importante lembrar também, são os gastos do governo, que só aumentam. E isso, Marcelo, era uma coisa que devia ser ensinada todos os dias em todas as salas de aula. Isso que o Mota chama atenção, de fato, é real, né, Dávila? Porque a gente sabe que também o reajuste no salário mínimo, reajuste, evidentemente, para os aposentados, evidentemente, a indexação, a gente soma lá, é uma quantia absurda que representa no orçamento, ninguém está aqui dizendo que é muito ótimo o salário, sensacional, não precisa aumentar, mas, de qualquer forma, tem esse caráter da indexação que prejudica muito as contas públicas. É verdade, e isso é culpa deste governo. Quem inventou essa indexação do salário mínimo acima da inflação foi o governo Lula. E isso tem enorme impacto nas contas públicas. A instituição fiscal independente do Senado, que avalia com todo o critério técnico as contas públicas, diz que cada R$1 que sobe o salário mínimo tem impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. Isso porque, Marcelo Matos, mais de 60% do orçamento brasileiro está vinculado ao salário mínimo. Então isso tem um reajuste imediato nas contas públicas. Não é apenas o aumento do salário de um servidor. Aumenta a aposentadoria, aumenta a benefício, aumenta gasto com pessoal, aumenta tudo que está vinculado ao salário mínimo como indexador. Só o Brasil, para indexar salário mínimo a 60% do orçamento, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E é justamente esta medida tomada pelo governo Lula que é a principal causa do desarranjo das contas públicas, do aumento dessa relação dívida-PIB, que custa tão caro ao brasileiro, que custa tão caro ao nosso bolso, obrigando o Banco Central a elevar a taxa de juros e colocar a taxa de juros entre as mais altas do mundo. Isto é o retrato da irresponsabilidade fiscal, do populismo fiscal em indexar contas públicas com salário mínimo. 18h56, vamos então a um rápido intervalo.
Dando sequência aqui, né, quero ouvir também o Diego Tavares para falar sobre esse assunto da indexação, né, Diego? E é claro que, como o Mota colocou, a instituição fiscal independente, né, que é do Senado, e o próprio IPEA também, que é um órgão que é vinculado ao governo, né, não há fuga, ou seja, 2027 vai explodir tudo, Diego. Exatamente. O Dávila ele foi no ponto central dessa discussão, Marcelo, que é a necessidade de que o governo controle o gasto público, de que o governo passe a gastar menos do muito que arrecada. Inclusive, batemos recorde de arrecadação agora em 2025 e a projeção é que batamos novamente em 2026. Como você disse quando me questionou na última rodada, dinheiro tem. O problema é a qualidade do nosso gasto público. Enquanto o governo não se der conta de que ele precisa economizar mais para tirar o peso da máquina pública das costas do setor produtivo, das costas do pagador de impostos, aí realmente surge essa necessidade que nós busquemos esses indexadores malucos, como por exemplo salário mínimo, inflação, para evitar que o poder de compra do brasileiro perca demasiadamente a sua capacidade. Então, de fato, é uma situação que revela que nós estamos à beira de um colapso fiscal. A economia é mais uma área na qual o Brasil precisava puxar o freio de mão, reavaliar, precisaria reeditar desde o início a sua métrica, o seu modelo, porque nós estamos caminhando realmente para um crash das contas públicas em 2027. Como você lembrou muito bem, analistas do mercado prevêem que a partir de 2027 todo o dinheiro arrecadado será apenas para custeio do Estado, de dívida, de juros da dívida, da folha de pagamento, do pagamento de aposentadorias e benefícios. E sem investimento, o Brasil para de crescer. O que não para, novamente, é o gasto público. O gasto público é cada vez maior e está no DNA de governos, como é o caso do governo Lula, que tem, no fundo, essa crença de que o Estado tem que ser o grande indutor do desenvolvimento, o Estado tem que estar presente em todos os setores da atividade econômica. Panorama muito diferente do que nós vemos na Argentina, por exemplo, que tem conseguido se recuperar de uma grave crise fiscal, justamente fazendo o oposto, retirando o Estado de onde o Estado não é necessário. Enquanto os nossos dirigentes não se derem conta de que esse é o segredo, infelizmente, nós caminharemos para esse colapso fiscal.